Fala galera, Matador aqui na área para mais um vídeo. E dessa vez, velho, mais um vídeo, né, do Viral Quest, né, velho, que é o E se nós olharmos para o SCP-096 do espaço. Aquele lá que se você olhar, ele vai vir atrás de você, né? Se você olhar o rosto dele, ele vai vir atrás de você te matar. A gente viu, então vamos ver. Eu acho que esse foi um dos primeiros que eu vi. Se não me engano, acho que eu vi isso aí com meu amigo, pra falar a verdade. Olá, amante Pedro, do né? terror. Hoje eu irei sanar uma dúvida que até hoje muitos têm. E se nós olharmos para uma imagem do SCP-096 do espaço? Então, sem muita enrolação, vamos pro vídeo. Se você não sabe quem é SCP-096 ou o Shy Guy, o card Shy está Guy, acima. cara tímido. Mas resumindo, SCP-096 é um humanoide de 2,38 metros de altura, Caraca, ele é braços altão, né? longos, pálido, uma mandíbula que consegue abrir cerca de 4 vezes mais do que a de um ser humano normal e sempre é dócil, 1,90 até por aí. que um certo evento acontece. Ninguém, e quando digo ninguém, é absolutamente ninguém pode olhar para o rosto do SCP-096, não importa se for pessoalmente, por vídeo ou por foto, mas Caraca, isso é um negócio que eu sempre fiquei tipo, caraca, como, mas tipo assim, né? Como que o cara sabe? O bicho sabe que olhou pra ele, saca? Será que ele tem um sexto sentido ou alguma coisa do tipo? Porque, nossa, sabe? tratos do seu rosto descobrir isso? não fazem esse efeito, sendo a única maneira de você ter um vislumbre de como ele seria. Apenas retratos. Se qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, olhar para uma imagem do SCP-096, ele vai começar a gritar, balbuciar e chorar como um desequilíbrio emocional. Então vai quebrar a contenção e vai correr atrás da pessoa, não importando onde ela tá, e nada pode pará-lo, nem armas, bombas, portas reforçadas com aço e titânio, nada. Ele vai dar um jeito de chegar até essa pessoa e matá-la sem deixar rastro. Ele antes era um alpinista, mas após se deparar com o SCP-1529, acabou por ficar preso no Monte Everest por 60 anos. Seu corpo foi se adaptando permanentemente à situação, perdendo completamente a sua humanidade, desenvolvendo mecanismos de defesa, e qualquer ser vivo que olhasse seu rosto representaria uma ameaça. Tudo isso juntando a capacidade do SCP-1529 de aumentar ou perpetuar a vida de alguém, podendo fazer aquela pessoa demorar para morrer ou simplesmente fazê-la não morrer, como foi o Caraca, caso do interessante. SCP-096, que agora não morre por nada. Então é tipo um SCP que criou esse SCP, caraca. Que Foi a louco. partir desse conceito do SCP-096 que começou a surgir uma dúvida. Se ele pode alcançar uma pessoa independentemente de onde ele esteja, então e se nós olharmos para uma foto dele estando no espaço? E realmente é uma dúvida interessante que pode ser respondida de um modo lógico ou quase lógico, apenas analisando as suas características. Primeiro, vamos ver do que ele é capaz. Em um documento do SCP-096-1, um classe D foi colocado para um teste com o Shy Guy, onde ele foi colocado em uma câmara e foi abaixado na trincheira de Tonga, que fica localizada no sudeste do Oceano Pacífico a mais de 10.000 metros de profundidade, onde nenhum ser humano normal conseguiria chegar nadando, por conta da pressão e outros fatores. Então esse classe D foi colocado lá dentro e foi mandado revelar uma foto do rosto do SCP-096. E depois disso, obviamente, SCP-096 violou a contenção e chegou até o local e mergulhou e nadou até a trincheira de Tonga. Ou seja, ele aguentou nadar quase 11 quilômetros debaixo da água sem respirar, além de aguentar a pressão das profundezas do mar. E depois disso, aniquilou aquele classe D.
No documento, está censurado a distância que o SCP-096 estava do local, mas é um número de 3 dígitos, ou seja, podia estar entre 100 e 999 quilômetros de distância. Então vamos presumir que ele percorreu uns 500 quilômetros até ele mergulhar. Para conseguirmos calcular a sua velocidade média, temos que saber da distância e do tempo. A distância foi de 500 quilômetros e o tempo foi de 40 minutos. Então, vamos lá. Dividindo 500 quilômetros por 0,6 horas, temos aproximadamente 834 quilômetros por hora, ou 232 metros por segundo. Louco, é um flash, viado. Agora sabemos qual foi a sua velocidade. Ok, mas nós estamos falando do espaço. Então vamos pegar um classe D e colocá-lo em uma estação espacial. Certo. Mas uma estação espacial não fica parada. Sim, ela fica tá sempre em orbitando a movimento. Terra a uma orbitando. velocidade de 7,66 quilômetros por segundo, Certo. ou a 27.576 quilômetros por hora, o que equivale a 7.660 metros por segundo. Isso é cerca de 22 vezes mais rápido do que a velocidade do som. Então o SCP-096 teria que correr em torno dessa velocidade para conseguir alcançar. Mas de acordo com o documento do SCP-096, dependendo da distância do seu alvo, ele consegue aumentar a sua velocidade indefinidamente. Então vamos presumir que ele consiga correr essa velocidade, ou quase isso. Se ele não conseguir, vamos ter que presumir que ele seja inteligente o suficiente para conseguir analisar a rotação da estação espacial e pular no momento certo para conseguir interceptá-la. E considerando que ele sabe exatamente onde e quando o seu rosto foi olhado, podemos considerar que ele seja inteligente o suficiente para fazer isso. Como sabemos, quanto mais rápido nós corremos, mais alto é o nosso pulo. Ou seja, a altura do nosso salto é equivalente à nossa velocidade. Sabendo disso, e também sabendo que SCP-096 é um humanoide, o quão rápido ele precisa correr para conseguir dar um salto que consiga alcançar o classe D. E lembrando que uma estação espacial fica a 408 quilômetros de altura, ou a 408 mil metros de altura, enquanto se move a uma velocidade hipersônica. Então o 096 está com um pequenino problema, né? É difícil, mas não é impossível. Como calculamos o quanto de velocidade ele teria que correr para que pudesse pular a uma altura de 408 mil metros? É um cálculo meio confuso, mas eu vou tentar ao máximo fazer com que você entenda. Certo. Para calcularmos a altura de um salto, precisamos saber de 4 coisas: o peso, a velocidade necessária, a energia cinética e a energia potencial. Certo. E para fazer esse cálculo, nós vamos ter que ignorar completamente as variáveis, como a gravidade e a resistência do ar, porque vamos deduzir que, em um salto, ele passe pela litosfera e não seja mais afetado pelo ar ou pela gravidade. Nós não sabemos qual é o seu peso exatamente, porém, sabemos que a sua altura é 2,38 metros e vamos presumir que ele tenha 100 anos de idade. Então o seu peso varia entre 114 e 170 quilos. Então vamos presumir que ele tenha 131 quilos. A conclusão da velocidade que eu cheguei é 3.100 metros por segundo que ele precisaria correr para que conseguisse chegar até a estação. Para nós calcularmos a energia cinética, vamos ter que pegar a massa, multiplicar pela velocidade ao quadrado e dividir por 2. Então, 131 multiplicado por 3.100 ao quadrado
dividido por 2 daria 629.455.000 joules. Sim, nesse momento, 096 se tornaria praticamente um reator. Depois de sabermos a sua energia cinética, vamos ter que saber quantos joules seriam necessários para levantar 131 quilos do chão. Para isso, sabemos que para levantar 1 quilo do chão, necessitaria de 9,81 joules. Então, fazendo a tão famosa regra de 3, temos aproximadamente 1.286 joules necessários para levantar SCP-096 do chão. Então basta dividir 629.455.000 por 1.286, que temos 489.468 metros, ou seja, praticamente 490 quilômetros. Então, resumindo, SCP-096 precisaria correr a 3.100 metros por segundo para conseguir chegar a uma altura acima da estação espacial. Então sim, mesmo se você estiver no espaço, ele ainda vai conseguir te pegar. E mesmo que não conseguisse, você uma hora teria que voltar para a Terra, porque você não iria conseguir viver no espaço para sempre. E quando você voltar, adivinha só quem vai estar esperando por você para te dar boas-vindas. Pô, uma coisa que eu pensei. Tá tudo diferente. Deixa eu só tirar as propagandas aqui e daí eu falo aqui. Ó, pensa comigo. Deixa eu ver se não tem mais nada. O próximo vídeo será sobre os The Sewers, os monstros dos esgotos, predadores que vagam pelo esgoto. Tá, esse aqui. Tô falando do outro vídeo. Ó, pensa comigo aqui. Eu não sei se, né, vocês concordam com o que eu vou falar, mas, ó, pensa só. Se ele vai atrás da pessoa que vê a imagem dele, certo? Ponto. Ele vai atrás da pessoa que consegue ver, tipo, a imagem que, de alguma forma, vê a imagem dele, desde que não seja um retrato. Se esse é o caso, e se ele realmente, que nem ele calculou ali, ele conseguisse, né, correr e pulasse, né, conseguisse alcançar a estação espacial, né, se ele conseguisse, né, essa façanha. É que eu também não sei, assim, a minha ideia é, por que então eles não colocam esse um maluco lá, que os D, né, que é os caras D, que é os prisioneiros. Eles pegam os caras no corredor da morte e colocam lá pra testar essas hipóteses deles. Por que eles não colocam um de cara desses na Lua, faz ele ver uma imagem dele, né? Daí se ele conseguisse, né, fazer esse bagulho de correr, pular e conseguir chegar na Lua, pronto, acabou o problema. O bicho ia ficar lá preso na Lua, não teria como ele voltar, porque né, ele não volta pros locais, ou ele volta pro local de origem, né, de onde ele, assim, ele sentiu que o cara ouviu na foto dele. Se ele voltar, ele também fudeu, né? Mas, tipo assim, se ele não voltar, ele vai ficar lá preso na Lua. Porque ele não vai falar, tipo, cara, já matei o cara aqui, eu vi a foto, vou ficar por aqui, saca? Tipo, se ele fizer isso, pronto, acabou. Ele não vai mais causar problema com ninguém. Pega todas as fotos, imagem aqui nessa merda e queima pra ninguém nunca mais ver, saca? Pronto. O problema tá resolvido. Eu pensei dessa forma, não sei se, né, funcionaria alguma coisa, mas é uma ideia que eu tive aqui agora. Pensando, mas cara, interessante assim. Interessante. Eu fiquei surpreso da parte que os caras falaram que tinham colocado o cara lá a 10.000 metros de profundidade. Ele chegou lá em 40 minutos. Em fucking 40 minutos. Nadou 10.000 metros abaixo d'água. Respirar e suportando a pressão. Cara, bicho é indestrutível, velho. Cara, mano, o cara é indestrutível. Mano, é o Flash esse cara. Não é possível, velho. Não é possível. Não sei nem dizer mais, velho. Bem, não sei nem mais o que dizer, velho.
Comentei aqui, fiz a minha teoria aqui. Não sei se, né, funcionaria, mas é uma hipótese minha. Né? Enfim. É isso. Se vocês gostaram aqui da minha reação, né, por favor, deixa o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho, leia sempre a descrição, que eu sempre deixo o link do vídeo reagido, o link do meu grupo do Discord e o link do meu canal de lives do site Porcinho. Beleza? E deixem novas sugestões de reacts aqui nos comentários, beleza? Então é isso. Nos vemos no meu próximo vídeo. Falou!